portanto, o Dr. Manuel Barroso, que é também especialista em questões de descentralização e neste momento está afiliado ao GIZ Moçambique e também tem colaborado com o IES no programa que nós temos, programa de pesquisa chamado Barômetro de Governação Municipal. Portanto, vamos começar, sem mais delongas, vamos começar esta nossa discussão recuando um pouco para as reformas que foram introduzidas em relação às reformas constitucionais que foram introduzidas em relação à questão da descentralização em 2018. E para tal, portanto, vou passar a palavra, portanto, ao professor Bernardo Weimar, que vai começar a discussão ou o debate com o Manuel de Araújo. Professor Weimar, tem a palavra. Boa tarde, muito obrigado, colega Sérgio. Boa tarde, senhor presidente do Conselho Municipal de Quelimane. Boa tarde, colegas Manuel e Egídio. Sim, gostaria de colocar a pergunta de uma forma muito simples. Esta revisão parcial da Constituição que introduz o mesmo modelo, basicamente, que já existia com as autarquias para o nível das províncias, com governos ou órgãos descentralizados ao nível provincial, com autonomia administrativa, patrimonial e fiscal, e com eleições do governador das províncias, e está previsto também, a partir de 2024, a introdução do mesmo modelo ao nível distrital. Então, isto tem profundas mudanças para a maneira como o país está a ser governado. Então, a minha pergunta, a primeira pergunta ao senhor presidente é que como isto é percebido pelo município e os seus órgãos de Quelimane, e para além disso, da ANAM, da Associação Nacional dos Municípios Moçambicanos, que é o órgão, digamos, agregado em que todos os municípios estão representados. Talvez poderíamos discriminar, porque todos têm receitas próprias, né? As novas entidades provinciais têm funções, às vezes ainda não bem definidas claramente ao nível provincial, entre os órgãos eleitos e descentralizados e o representante do Estado. Então, como isso afeta, do ponto de vista institucional, legal e do ponto de vista fiscal, na sua opinião, o município de Quelimane em particular e os municípios moçambicanos em geral? Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, a agradecer ao IES por este convite que nos faz e também dizer que sinto-me bastante honrado por ter esta plateia de estudiosos que se preocupam com as questões de governação, em especial as questões sobre a descentralização. Primeiro, se calhar, começar por dizer que vai ser muito difícil falar em nome da Associação Nacional dos Municípios, apesar de eu ser, de facto, vice-presidente da mesa do Conselho Nacional, mas ainda não houve uma reflexão conjunta da parte desta associação sobre estes processos, de maneira que talvez eu fale mais em meu nome pessoal do que em nome da ANAM. O que eu poderia dizer em relação à ANAM foi o facto
facto de esta instituição que congrega aqueles que na prática exercem estas funções de forma descentralizada, portanto, a ANAM não ter sido consultada em nenhum momento durante este processo da efetivação desta revisão parcial da Constituição. Quer dizer, houve uma decisão que foi tomada e, a meu ver, penso que teria sido mais legítimo se esta associação, que congrega todos, não só os presidentes dos municípios, mas também os presidentes das assembleias municipais, tanto se tivessem sido consultados ou, no mínimo, tidos em conta. Portanto, não houve este processo de troca de informação, de consulta. Portanto, foi um processo extremamente impositivo, portanto, de cima para baixo e sem nenhuma possibilidade, digamos assim, de consultação a estas entidades. A Assembleia da República tentou, de uma forma, fazer uma consulta, mas que, pelo que eu pessoalmente participei, na única reunião que a Comissão de Descentralização teve cá na cidade de Quelimane, mas que, daquilo que saiu, nada do que foi discutido pareceu ter sido tomada em conta. Ou seja, foi um window shopping, foi um exercício mais de marketing do que de própria auscultação. E tenho aqui a dizer que a classe legal aqui na província da Zambésia, tanto os procuradores, os juízes e os advogados, tiveram uma participação muito importante nessa reunião, mas tudo o que foi levantado, penso que não foi tomado em conta. Portanto, isto só para responder a uma parte da questão que colocou quando se referia qual era, digamos, o posicionamento ou a visão que a ANAM tinha em relação a este processo. Ora, no que se refere à questão fiscal, me parece ser ainda muito cedo para apurar as consequências destas mudanças, no sentido de que os próprios órgãos, tanto o governador provincial como o secretário de Estado, apesar da lei já ter sido publicada e ser do conhecimento geral, ainda estão a tatear o terreno e ainda há uma percepção de que não existe um diálogo efetivo entre estes dois órgãos. E eu até podia dizer, há uma certa confusão. E muitas vezes o que nós, ao nível autárquico, fazemos, quando queremos resolver um assunto, é fazer a mesma carta com o mesmo conteúdo e enviar tanto para o governador como para o secretário de Estado, porque nós, de facto, não sabemos quem é que vai responder e para evitar mal-entendidos ou percepções de que, bom, parece-me que o município está mais a colaborar com um ou com outro, então nós normalmente fazemos duas cartas e mandamos para os dois. E depois vemos quem é que vai responder. Mas também, uma terceira questão é nós notarmos que já estamos, por exemplo, em meados de julho e ainda não existe nem sequer uma proposta do plano de atividades para o ano 2020. Então, a pergunta é, se não existe um plano de atividades, se não existe um orçamento para a província ainda elaborados, esses instrumentos ainda não foram depositados na Assembleia Provincial, como é que esses órgãos estão a funcionar? Com que base? Isso também vem adensar um pouco a nuvem em termos de desafios e até de relacionamento entre as diversas instituições. Portanto, há um horizonte bastante nublado no que se refere à relação entre as autarquias locais, no sentido, portanto, dos municípios, como tradicionalmente existiam, e as novas entidades criadas, porque, de facto, não há uma clarificação sobre, apesar da lei de definir, mas aquilo que existe na prática é que nós vemos, muitas das vezes, o secretário de Estado a exercer competências e funções em áreas
que pela lei deveriam estar reservadas ao governador provincial. E isto, portanto, cria uma grande densidade de nuvem no horizonte e também no relacionamento entre as entidades. Quanto ao impacto fiscal, como eu disse, ainda é muito cedo, porque os governos, nem os provinciais, muito menos as representações de Estado, deram passos nesse sentido. Portanto, há uma expectativa de que não haja áreas de sobreposição, mas do ponto de vista legal, também faz essa pergunta. Sabe que o decreto 33/2006 diz que a educação primária e a saúde primária nas áreas municipalizadas deveria estar sob gestão dos municípios. Mas, como também devem saber, apenas o município de Maputo é que recebeu uma parte dessas competências, e é o caso de Pemba, que recebeu uma escola, e Gaza, que penso que recebeu uma unidade sanitária, mas o resto dos municípios não beneficiou deste processo. Mas também, nesta revisão constitucional, atribui-se a saúde primária e a educação primária aos governos provinciais. Bom, não está muito claro se essa atribuição da saúde primária e educação primária aos governos provinciais inclui as zonas autarcizadas ou não. Portanto, essa é uma área ainda com muitas dúvidas e esperamos que o tempo venha a clarificar. Ou seja, que não haja sobreposição entre aquelas que são as funções dos governos provinciais ou das secretarias de Estado provinciais e a função das autarquias. Muito obrigado, Manuel de Araújo. Ainda estamos a discutir a mesma questão relacionada com as reformas constitucionais, portanto, realizadas em 2018, em relação à questão de descentralização, e neste contexto vou convidar o professor Egídio Guambe para também colocar a sua questão ao Manuel de Araújo. Muito obrigado, e muito obrigado a todos também que estão aí a participar, e para já saudações ao presidente Manuel de Araújo. É um prazer enorme poder discutir efetivamente com as pessoas que estão a viver o dia a dia do processo de descentralização. Bom, eu penso que o professor Weima fez uma contextualização que dispensa que eu continue em volta dela. A única questão que eu podia pedir, assim, como de forma complementar, é verdade que ainda é muito cedo para a gente avaliar isto, mas obviamente o presidente tem algum sentimento em termos de alterações efetivas à prestação de serviço público municipal, resultante deste novo figurino, o sentimento que está tendo em termos de concretização de facto do fim último, vamos dizer, da existência do município, que é proporcionar, vamos dizer, alguma satisfação às necessidades públicas locais. Qual é o sentimento primeiro em relação a isto? Suspicious item has been detected. Bom, portanto, até este momento, como disse, ainda não houve nenhum indício de interferência. O único ponto que eu iria aqui aferir é o novo modo de eleição, tanto dos governadores como dos edis, tanto que é relativamente diferente ao que estava estatuído na Lei 2/97, onde os edis eram eleitos em lista separada da lista dos membros da Assembleia Municipal. Eu refiro-me a isso porque esta mudança, que parece muito pacífica, ao meu ver, vem, de alguma forma, diminuir aquele que era um dos fatores legitimadores ou um dos argumentos a favor dos processos de descentralização,
que é o facto da ligação estreita entre os eleitores e os eleitos. Ou seja, no modelo 2, tanto regulado pela lei e definido pela lei 2/97, onde o edil era eleito numa lista única, havia não só uma proximidade, como também havia uma relação muito mais estreita entre o eleitorado e o edil. Não só, eu penso também via reforçar a ideia de Montesquieu, portanto, da separação de poderes. Porque, portanto, nós tínhamos o executivo eleito como, na sua própria lista, com certos poderes, enquanto que a alteração que é feita e o poder que é dado à Assembleia Municipal, por exemplo, de querendo ou tendo razões suficientes, poder iniciar o processo de destituição do edil, afasta o bem público, que deveria ser a primazia destes processos de democratização, ou seja, subordina, de alguma forma, o bem público ao interesse, quer partidário, e muitas vezes até não partidário no sentido lato, mas partidário no sentido dos interesses dos membros da Assembleia Municipal. Ou seja, se antes, por exemplo, o presidente do município poderia resistir a certas demandas dos membros, em termos de direitos, dos membros da Assembleia Municipal, como, por exemplo, exigência de motorizadas, exigência de fatos de gala ou exigência de aumentos salariais. Portanto, no modelo anterior, o presidente do município tinha mais margem de manobra. Portanto, e dessa forma, poderia concentrar os recursos para a satisfação dos interesses dos municípios, ou seja, construindo infraestruturas, estradas, e, portanto, resolvendo aquele que seria o interesse público. No atual modelo, o presidente do município tem uma margem de manobra muito inferior. Quer dizer, se quiser sobreviver, terá que primeiro satisfazer aos interesses primários da bancada e depois, se calhar, aos outros interesses do partido e só, em última instância, ao interesse público. Portanto, há aqui, digamos, uma diminuição e um enfraquecimento da relação ou da primazia do interesse público e um fortalecimento do interesse paroquial. Interesse paroquial, neste caso, visto como o interesse partidário na pessoa dos interesses, que muitas vezes o interesse partidário difere do interesse dos membros do partido que estão na bancada. Temos que compreender que muitas das vezes o acesso ao poder de um determinado partido é interpretado muitas vezes naquela célebre frase de "It's our time to eat". Portanto, é a nossa vez de também subirmos ao pote. Então, tendo em conta essa relação, este enfraquecimento da independência do edil acaba enfraquecendo o propósito primário de todo este processo de descentralização, que é de aproximar a governação ao governado, que é de legitimar o processo governativo, bem como colocar o interesse público, o interesse dos municípios, em primeiro lugar, em relação a outros interesses. Obrigado. Doutor Manuel Barroso, alguma questão em torno deste assunto? Sim, muito boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, professor Chá, pelo convite. Um prazer poder participar neste evento. A minha primeira pergunta para o presidente Manuel Araújo tem a ver também com o processo da reforma constitucional, mas até agora, no âmbito político, também no âmbito acadêmico, o tema da discussão tem sido essa relação de cooperação ou conflito entre as figuras do governador provincial e do secretário de Estado. Eu queria perguntar se considera que a implementação das reformas da descentralização provincial pode ter algum impacto ou implicações para com os governos municipais. Não sei se poderia comentar sobre isso. Muito obrigado. Bom, eu penso que poderá ter, no sentido positivo ou negativo, dependendo da correlação de forças. Para começar, este conflito entre o governador e o secretário de Estado, em princípio, é, digamos,
benéfico às autoridades locais, porque há uma competição no nível provincial. E havendo competição, há uma disputa, digamos assim, entre o governador e o secretário de Estado pelo controle do poder. Controle do poder entendido como poder efetivo ou então como capacidade de influenciar o que acontece, quer nos municípios, quer nos distritos. Portanto, a esse nível, nós, havendo competição, existe a probabilidade dessa competição ser usada de forma positiva para a resolução das questões, ou seja, se o edil não consegue resolver uma série de questões com o governador, pode recorrer ao secretário de Estado. Mas, por outro lado, pode ter um efeito negativo, no sentido de que, se o secretário de Estado, na sua competição com o governador e na sua luta pelo controlo ou para ter mais influência na província, perceber de que um município ou outro estarão naquilo que eu chamaria de zona de influência do outro, poderá haver aquilo que eu diria possivelmente de sanções não efetivas, mas em termos de atraso dos processos, dos procedimentos e, portanto, das soluções. Portanto, há um potencial tanto positivo como negativo, mas que irá depender da forma como cada um dos integrantes destes vários órgãos for gerir este. Portanto, é um espaço de disputa de poder e de influência, que tanto pode ser positivo, como eu dizia, como também pode ser negativo. Muito obrigado. Muito obrigado. As questões são muitas, mas vamos passar para o professor Egídio Guambe para discutir um pouco com o Manuel Araújo sobre questões relacionadas com partidos e gestão autárquica. Portanto, passo a palavra ao Dr. Egídio Guambe. Muito obrigado mais uma vez e obrigado pelas sábias respostas que o Presidente está a dar. Há uma questão que, obviamente, o Presidente já começou a tocar, desta questão de preocupação sobre o alto nível de domínio, quer dizer, uma agenda de reforma que, na verdade, me parece mais partidária do que necessariamente uma reforma com um pressuposto de interesse público, se bem entendi a resposta anterior. E a minha questão está um pouco ligada a isto, que obviamente, vou tocar dois aspectos. Um primeiro aspecto que é a questão de que, bom, em princípio, houve uma agenda de base que nos orientou até chegar a este novo figurino de reforma e que, aliás, legitimou a entrada na agenda pública da discussão sobre o processo de descentralização, sem muita contestação, pese embora algum discurso em termos de organizações da sociedade civil que, bom, de forma dispersa, tentaram apresentar algumas reclamações de que a agenda não estava muito inclusiva, excluía muitos atores que também podiam ser interessados. No entanto, houve um debate sobre a questão de paz que legitimou com que a agenda de reforma fosse aceite e entrasse e se discutisse de forma, vamos dizer, bipartidária. No entanto, me parece que esta agenda, que legitimou a entrada, não está, ao menos olhando para os efeitos dos últimos dias, não está necessariamente a se observar. Por um lado, ao nível do centro do país, estamos com um conflito que tende a ganhar proporções, às vezes, alarmantes, com vítimas humanas, e ao norte do país, pese embora a justificação possa ser outra, mas está a ganhar também proporções. A minha questão central é: será que podemos ter uma abordagem local? Ainda temos a sorte de ter o professor ter essa dupla face, uma face política e uma face acadêmica. É possível falarmos de uma abordagem que seja local para explicar esta situação? Ainda bem que disse que o processo de reforma, nos moldes em que ele foi feito, felizmente participei um pouco nessas
nessas agendas de consultas que também me pareceram muito urgentes e rápidas. E diz que não houve uma consulta devida ao nível local. Será que podemos falar de uma agenda local que foi marginalizada, a tal que continuamos com os conflitos? E mais, esta é a última questão ligada a isto, é o fato de o presidente ter experiência de ter passado, vamos dizer, do partido Renamo, do partido MDM e agora novamente no partido Renamo. Se entendi bem a resposta anterior, é que existe uma grande influência, primeiro, do nível partidário, mas depois que passa ao nível paroquial dos indivíduos que compõem a Assembleia Municipal. Isso são interesses múltiplos com múltiplos níveis, entendo. Agora, eu quero entender de si a sensibilidade sobre as influências partidárias, será que deixam alguma coisa, mesmo que seja residual, de a gente ficar a pensar que, bom, a agenda que levou a esta reforma a este nível vale a pena ainda considerar? Ou apenas é um processo clientelista no qual não devemos nos preocupar muito com questões de legitimidade administrativa como tal? Desculpa me alongar muito, presidente. Ok, não há problema. Eu entendi o âmago das questões que coloca. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro de que a agenda que levou ao projeto de descentralização continua válida. Ainda há espaço. Mas o que eu quis trazer quando eu dei a minha resposta anterior é que é um espaço contestado, quer dizer, não é tácito, não podemos assumir na íntegra de que não há lutas a vários níveis. Portanto, cada um dos atores vai lutando para conseguir o seu espaço e resolver também, nesse processo, os seus próprios interesses, sejam paroquiais, sejam regionais ou nacionais. Portanto, eu vejo este processo de descentralização como este percurso como tendo 3 objetivos fundamentais, não é? O primeiro que era, bom, devido à guerra e à questão da má gestão e do sistema monopartidário que nós tínhamos, o nosso Estado tinha chegado a um ponto em que estava sem muita legitimidade e não conseguia exercer com competência as suas funções. Daí ter embarcado nesta agenda da descentralização. Uma segunda causa eu vejo como um dos pressupostos do processo da democratização. Portanto, a democratização também levava-nos a esta questão da descentralização. E um terceiro aspecto era que esta descentralização também é um subproduto do processo da pacificação. E é nesse último aspecto da pacificação que eu iria responder à sua questão. Se há espaços locais, agendas locais que ainda legitimem esse processo. Eu acho que sim. Porque, por exemplo, se a agenda da reforma ao nível dos governos provinciais tivesse tido resultados diferentes dos que nós tivemos, ou seja, se tivesse, porque eu defino que o grande problema que nós temos neste processo de pacificação, de democratização e de legitimação é o modelo que nós adotamos com a nossa Constituição de 1990 de the winner takes all, ou seja, o vencedor fica com o bolo todo. Portanto, o processo da descentralização eu vejo como uma das formas de colmatar essa lacuna, tanto mais que foi o que legitimou, como dizia, a recepção, quase ou a imposição deste modelo da eleição dos governadores, sem muita discussão, porque já havia uma plataforma ou um entendimento nacional de que a ideia da eleição dos governadores visava resolver um problema, ou se calhar um problema que nós podemos bifurcar em 2. Portanto, por um lado, o facto da Renamo estar a reclamar que, bom, eu ganho em certas províncias, mas que depois o governador é nomeado. Portanto, esse era um problema. E por outro, que é também a razão fundamental, o facto de que o vencedor das nossas eleições, portanto, nomeava todos os quadros. Portanto, a ideia era minimizar isso. E foi por isso que não houve, digamos, muita contestação. E a segunda que eu dizia que era a questão da necessidade da paz. Portanto,
cria-se a paz e as pessoas engoliram o pacote todo na esperança que, bom, pelo menos com esse pacote nós vamos ter a paz. Ora, a esperança era que este preceito do winner takes all fosse, digamos, amortizada. Portanto, caso um dos partidos da oposição tivesse ficado com uma ou duas províncias, isso alimentaria a esperança de outros setores de que é possível nós vermos as nossas aspirações realizadas. Ora, quando não acontece, e nós temos o resultado que nós temos, em que a Frelimo fica com todos os governadores provinciais, o nível de frustração ao nível local aumenta. E eu não tenho dúvidas de que, de alguma forma, é esse nível de frustração que acaba sendo o combustível de apoio às insurreições, tanto na zona norte do país, como na zona centro do país. Porque há uma frustração de parte considerável da população de que, afinal de contas, na ótica dessa franja da população, esta reforma não resolveu o problema fundamental, que era the winner takes all. Portanto, não resolvendo, portanto, alimenta-se essa frustração ao nível local e isso depois pode ser... Portanto, hoje temos conflito na Zona Norte, mas se continuarmos neste andar, poderão surgir outros conflitos em outras regiões, ou então teremos o alastrar desses conflitos. E o pior de tudo seria a junção dos conflitos do norte e do centro. Eu penso que aí seria um cenário extremamente calamitoso para o nosso país. E o exemplo que eu dou para caracterizar, e só para concluir a minha resposta, é de uma panela a ferver. Portanto, se essa panela não tiver algumas janelas por onde o vapor ou a pressão possa escapar, o que nós iremos ter é que, em algum momento, por causa da pressão do vapor, a tampa terá que saltar para permitir que o vapor saia. E eu acho que as eleições locais e as eleições provinciais eram essas janelas que permitiriam aqui uma parte da frustração ou desse vapor pudesse se libertar para poder manter a nossa panela ainda no fogão, ou então a tampa da nossa panela no fogão. Não havendo esses vasos, então a probabilidade é de que, de facto, ou percamos a tampa, ou então, quem sabe, a própria panela. Muito obrigado, Manuel de Araújo. O professor Bernard Weimar ainda tem questões relacionadas com as reformas constitucionais. Professor Weimar. Professor Weimar, o microfone, não estamos a ouvir nada. É que o micro dele está fechado. O professor tem que abrir o micro. Desculpa. Sim, a minha pergunta é ligada com aquilo que acabou de dizer, senhor presidente. O modelo era, na perspectiva, nomeadamente, do partido que representa, no Conselho Municipal de Quelimane, uma governação territorial partidarizada. Esta foi a premissa, pois não? Através de uma reforma de descentralização, ter acesso ao poder, pelo menos ao nível provincial. Mas esta premissa tornou-se uma falácia, né? De facto, por causa dos resultados eleitorais. Então, quais são, digamos, as implicações estratégicas políticas, quer na qualidade de governante, quer na qualidade de representante de um partido, de fazer com que a pressão sobre a panela diminua? Essa é a minha pergunta. Não sei se faço-me entender. Bom, parece-me que entendi, mas quais seriam as implicações? Portanto, eu acho que, primeiro,
Então, disse que foi uma falácia, mas a questão que eu iria colocar, é verdade que foi uma falácia, mas por que é que foi uma falácia? Foi uma falácia porque, no meu entender, o processo não foi justo e transparente. Porque eu acho que se o processo tivesse sido justo e transparente, não teria sido uma falácia na dimensão em que nós temos. Eu penso que tanto os relatórios da União Europeia, os relatórios do próprio AISA, o relatório da Commonwealth, portanto, documentam e mostram de que este processo foi um processo extremamente longe dos parâmetros de qualquer eleição. Portanto, aqui o problema, diria eu, não está no modelo. O problema está no processo de implementação desse modelo. Então, do ponto de vista estratégico, eu penso que devíamos nos concentrar em corrigir esses processos, que é para nós podermos ter... portanto, eu posso, sendo cozinheiro, posso ter bons ingredientes, mas se, portanto, confecciono os ingredientes, mas se eu não tiver o fogão para poder... Se o fogão tiver deficiência, então, o prato poderá não sair com a qualidade que eu esperava. Portanto, não sei se chamarei isso de uma falácia, mas o ponto é que não houve condições no terreno, condições práticas, no processo da implementação da minha ementa, de maneiras que não tive o resultado das misturas e dos produtos que eu fiz. Portanto, agora, nós não devemos, do ponto de vista estratégico, deitar o bebê com a água, não é? Portanto, se a água está suja, nós tiramos o bebê e entornamos a água, colocamos uma nova água. Portanto, seria desta forma que eu responderia à sua questão, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista estratégico. É importante que se reforcem os instrumentos de controle, quer a nível interno, quer ao nível da observação, quer ao nível dos atores da sociedade civil, porque também foram vítimas. A morte do Mucavel, a morte, ou seja, os observadores da sociedade civil foram vítimas deste processo. Eles não foram credenciados. Portanto, não foi só uma questão de exclusão dos partidos políticos, mas também exclusão dos observadores e aquilo que eu tenho dito, que foi o uso da força no dia da votação para subverter a vontade popular, que normalmente, quando o exército intervém para mudar a vontade popular, eu costumo chamar disso de um golpe de Estado. Portanto, foi mais ou menos isso que aconteceu. Portanto, o problema aqui, do ponto de vista político e estratégico, não seria o conteúdo nem das reformas, nem da expectativa que a sociedade tinha em relação aos resultados. Mas eu colocaria ênfase no processo ou na materialização desse desiderado. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos outras questões. Eu sei que é um assunto interessante, mas vamos passar para outras questões. Tem a questão de um dos grandes desafios que os municípios têm, é a mobilização de receitas, portanto, a arrecadação de receitas, mobilização de recursos, e vamos discutir esta questão agora. Passo a palavra para o professor Weimar e a seguir será o professor Barroso. Bom, é um tema pertinente, também, obviamente, está ligado com os efeitos da pandemia, que vamos discutir depois, né? Sempre foi um assunto de debates acesos, como financiar, nomeadamente, as despesas de capital por as várias fontes que os municípios têm, incluindo transferências, face à rápida urbanização e ao crescimento populacional. Nos 6 anos, num estudo que fizemos para o Ministério da Economia e Finanças, financiado pela GIZ, vimos que houve um crescimento palpável das receitas, do total das receitas,
também das transferências do governo central, das receitas próprias e das receitas fiscais, com variações entre, digamos, as cidades e as vilas, etc., mas houve um crescimento. Mas, por várias razões, incluindo os efeitos da crise econômica que resultou, pelo menos parcialmente, das dívidas ocultas, as receitas têm uma tendência de estagnar. Significa o próprio município tem grandes desafios de financiar as suas despesas, e nomeadamente de capital, para serviços, etc. Então, senhor presidente, como lida com esta dicotomia? Por um lado, ter mais responsabilidades, mais necessidades de incluir cada vez mais pessoas necessitadas e dar resposta à urbanização. E, por outro lado, tem uma escassez de recursos. Bom, este é aquilo que se tem dito the 1 million question, né? Portanto, queria primeiro dizer que a situação em que os municípios se encontram não é muito diferente da situação em que Moçambique também se encontra, em tanto que país, em termos de dependência de recursos externos. Portanto, a relação é mais ou menos entre 60% a 65% e 30% a 40%. Ou seja, normalmente as receitas internas cobrem cerca de 30% das despesas e cerca de 60% a 70% são remessas que vêm de fora, seja do governo central ou então donativos. Portanto, como eu dizia, essa é a característica da maior parte dos municípios em Moçambique. E também, e se formos a ver, é mais ou menos a relação também que o nosso país tem para com o mundo exterior. A segunda questão, portanto, é um problema estrutural. Não é só dos municípios, mas é do país como um todo. E ao discutirmos isso, temos que olhar também para o país. E também quero concordar com o professor Vaina de que, devido uma das janelas que nós tínhamos, eram de facto os donativos ou a relação de cooperação que nós tínhamos, quer com as gemelagens ou com os fundos externos, que de facto, devido às dívidas ocultas, essa torneira está literalmente fechada. Portanto, é uma situação bastante complicada, porque estando fechada a fonte externa, tanto para o governo como para os municípios, o que é que o governo faz? O governo também fecha as torneiras. Portanto, são duas torneiras externas que se fecham em relação ao município. E isso vem acrescentar a pressão sobre as necessidades e sobre as despesas. Só para dar um exemplo, no caso do município de Quelimane, entre o FCA, que é o Fundo de Compensação Autárquica, e o Fundo de Investimento às Iniciativas Locais, entre 2019 e 2020, baixou em 23 milhões de meticais. Ora, isso tem implicações graves. E numa altura em que nós temos o Covid, ou seja, a única janela que nós tínhamos eram as receitas internas. E das receitas internas, tirando o IPRA, que não sofre variação com o Covid, as outras todas, portanto, são os mercados ou as taxas de atividade econômica. Ora, com o Covid, muitas dessas empresas ou pequenos negócios fecharam. Ou então tem que diminuir, tem que fazer o distanciamento social. Portanto, isso vai implicar, ou já está a implicar, uma queda substancial de receita. Ou seja, é um quadro onde há uma queda das receitas internas, há uma queda das receitas que vinham da parte do governo e há uma queda, para não dizer extinção, das receitas externas. Então, o que é que nos resta? Bom, resta-nos a eficiência na coleta dos poucos recursos que há, e nós, por exemplo, no município de Quelimane, tivemos que criar
reativar uma comissão que nós tínhamos. Portanto, tenho aqui que agradecer ao professor Weima, que há alguns anos atrás, em 2017, produziu um estudo que era o empenho e potencial tributários dos municípios de Moçambique, os casos de Climane e Nampula, onde deu-nos algumas ideias sobre como é que nós, ou sobre, primeiro, qual era o potencial de cada uma das fontes de receitas, e nós pegamos nesse estudo, estamos a trabalhar com várias equipas no sentido de maximizar aquele que é o potencial. Não, se calhar não chegaremos ao nível de todo o potencial, mas estamos a caminhar nesse sentido. E um dos recursos, como eu dizia, é o IPRA. Mas tenho que dizer de que, infelizmente, eu tenho dito muitas vezes de que a nossa luta de libertação nacional, portanto, para a nossa independência, também foi, de alguma forma, uma luta anti-imposto ou anti-musoco. Portanto, a ideia do ideário revolucionário da independência era de que nós queremos a independência porque queremos deixar de pagar imposto. Esquecemos que o Estado pós-colonial precisaria desse mesmo imposto. Portanto, os impostos não são um instrumento muito bem visto pelos munícipes, porque para os munícipes significa alguém estar a cobrar imposto, traz a eles a ideia do colonialismo, ou seja, de um instrumento que era usado pelo colonialismo e que a independência tinha colocado como um elemento a afastar. Portanto, há aqui um desafio, digamos, de necessidade de libertação da mente dos munícipes para que, ou educação, uma educação tributária, para que o munícipe compreenda de que a descentralização não são só direitos. O fato de ele ter o direito de votar corresponde a uma responsabilidade de poder contribuir para que esse governo autárquico, que é dele, possa funcionar. Mas ainda estamos a uma grande distância desse quadro, onde, de facto, os munícipes têm a sua consciência. Por exemplo, para o caso do imposto pessoal autárquico, na impossibilidade de fazermos cobranças coercivas nos bairros, por um lado, porque politicamente não é apetitoso, por outro lado, porque se calhar poderíamos ter outras consequências, o que nós fazemos é de que qualquer munícipe que queira um documento do município ou um serviço do município, nós cobramos. Portanto, primeiro tem que pagar e só depois é que ele vai beneficiar desse serviço. Seja a questão de uma declaração ou outro. Portanto, há aqui uma necessidade de melhorarmos a consciência dos munícipes. Eu sei que o barômetro que o Manuel Barroso tem, fez um estudo onde os munícipes diziam que se melhorarem os serviços, eles estão dispostos a pagar mais. É verdade, nós também notamos isso. Por exemplo, desde 2011 para cá, os munícipes, portanto, os gráficos que nós temos, e também nesse estudo que o professor fez, demonstra por A mais B de que a participação, a contribuição dos munícipes tem aumentado de ano para ano. Porque os munícipes veem os resultados dessa contribuição. Mas, infelizmente, não é suficiente. Ainda estamos muito longe de atingirmos o ideal. Muito obrigado. Vamos continuar com o professor Weima, já que estamos a falar da gestão autárquica em contexto de Covid-19. Penso que podemos continuar com o professor Weima. Muito obrigado, Sérgio, e muito obrigado, senhor presidente. O Covid, como acabou de dizer, ainda está a piorar a situação, né? Porque não apenas coloca desafios adicionais ao Conselho Municipal na área de saúde, saneamento, etc., mas pessoas perdem emprego, porque lojas, etc., fecham por razões também ligadas com o estado de emergência, né? Etc., etc. Então,
isto piora a situação, de facto, enquanto as despesas, as obrigações de mitigar esta crise aumentam. Então, é nisso, como bem disse, Quelimane não é sozinho, o próprio governo está numa situação semelhante, com dimensões maiores. Outro dia estava a ouvir um webinar do UNCDF sobre a crise africana causado pelo Covid, com enfoque às autarquias. Então, quais poderiam ser, né? Mencionou uma consequência na educação fiscal, mas acho que também temos outros aspectos para mitigar este dilema, não? Pelo menos mitigar, porque a solução não é a curto prazo. Significa fazer parcerias com o setor privado para investimento público, é uma das ideias, ou investir em atividades que trazem receitas adicionais. Neste webinar do UNCDF foram mencionadas algumas cidades que fazem uma boa gestão de resíduos sólidos e fazem dinheiro com a separação de lixo. Para alguns municípios é um negócio rentável, então significa criatividade na gestão das receitas e despesas, significa também fazer alianças com o setor privado, fazer lobby junto com o próprio governo central, junto com outros parceiros, né? Talvez modificar alguns programas que estão na fase de desenho ou estão para ser implementado, financiado pelo Banco Mundial, para tentar dar resposta a este desafio adicional que a pandemia coloca não apenas aos municípios, mas particularmente aos municípios. Então, talvez quer comentar sobre estas hipóteses. Professor, eu concordo com todos os pontos que coloca aqui. De facto, é importante que se faça uma parceria com o setor privado. Por exemplo, cá na cidade de Quelimane, por causa do Covid, nós fizemos uma parceria com o setor privado, onde, por exemplo, o setor privado comparticipa e tem os seus ativistas que nos ajudam no processo, por exemplo, da fumigação dos mercados, etc. Mas o grande problema é que a condição sine qua non para que isso possa funcionar é que tem que existir um setor privado vibrante. No caso da província da Zambésia, como sabe, como resultado da guerra civil e como resultado da má gestão do modelo de economia centralizada, as grandes empresas que aqui existiam colapsaram todas. E depois não houve um projeto para a recuperação desse potencial agroeconômico que existia. Ou seja, o setor empresarial foi decapitado durante a década de 70 e 80. Na década de 90 não houve investimento, e acho que o professor tem dados sobre isso. A província da Zambésia, apesar de ser a segunda em termos de população e de ser a segunda em termos de extensão, depois de Nampula e de Niassa, respectivamente, é aquela que menos investimentos, quer públicos, quer privados, recebeu. Portanto, há aqui um gap em que o nosso empresariado é um empresariado mendigante. Portanto, não tem muito espaço de manobra. Por exemplo, só a cidade de Quelimane tinha cerca de 15 a 20 fábricas. Havia fábrica de mantas, havia fábrica de coco, havia fábrica de óleo, de sabão, de sapato. Portanto, hoje só tem, eu diria, uma fábrica e meia. Portanto, uma que é a Incala, que transforma os resíduos plásticos para cadeiras, carteiras e outro tipo de produtos, e uma
tanto que fabrica óleo. Portanto, fora disso, não há. Quer dizer, se nós quisermos falar em termos de empresariado que produz riqueza, reduz-se a uma única empresa. Ora, se nós aumentarmos... E pior, essa empresa, porque é considerada do grupo A ou do grupo B, paga os seus impostos em Maputo, não paga aqui. Quer dizer, nós também precisamos, não só por causa do Covid, mas precisamos de começar com uma agenda para a reforma fiscal sobre as autarquias, portanto, dando outras capacidades para que, de facto, as autarquias possam aceder a certos recursos que estão fora delas. Na questão da gestão dos resíduos sólidos, concordo, nós temos um projeto piloto, por acaso foi financiado pela União Europeia, o município de Quelimane concorreu, onde nós fazemos a produção de adubo, portanto, ou seja, composto, a partir de resíduos sólidos de origem orgânica. Portanto, é um processo que está a andar. O que nós agora precisamos é de recursos adicionais para fazer o scale-up desse projeto. Mas já começamos e estamos a trabalhar nisso. Temos também um outro projeto em que, portanto, de recolha, lavagem desses plásticos. Portanto, a ideia era que esses resíduos plásticos depois nós iríamos vender à empresa Incala para que possa... Portanto, nós temos tido essas iniciativas, mas não são suficientes para colmatar o déficit que existe, porque é um déficit... Portanto, as duas fontes que se fecharam cobriam mais de 70%, tanto que é o Estado e os donativos. É verdade que temos que melhorar, lógico. O que nos resta, muitas vezes, para além dessas melhorias pontuais, é, de facto, termos que diminuir a despesa. Mas a questão é como diminuir a despesa numa altura em que, devido ao colapso do processo de desenvolvimento nos distritos, porque o que eu falei sobre Quelimane como cidade é apenas uma miniatura do que está acontecendo nos distritos. Os distritos não estão a desenvolver porque não há políticas concretas de investimento e desenvolvimento. E qual é o resultado? É que há um grande êxodo das pessoas saem dos distritos para as zonas urbanas. Então, enquanto nós, como país, não conseguirmos reter as pessoas nas zonas rurais, nos distritos, como havendo projetos de desenvolvimento e de emprego, nós teremos cada vez mais pessoas a saírem dos distritos para as cidades, vindo, portanto, encarecer ou aumentar as despesas numa altura em que deveríamos, de facto, diminuir as tais despesas. E isso traz uma sobrecarga, quer nas estradas, quer nas questões, portanto, dos serviços sanitários e educação e outros serviços que têm que ser dados ao nível local. Portanto, há um problema macro, mas também, de facto, há um problema micro que nós temos. Nós, ao nosso nível, vamos tentando colmatar os problemas micro, mas não podemos deixar de chamar a atenção àqueles que têm que tomar decisões macros, porque a solução não pode só ser vista ao nível municipal. Muito obrigado, presidente do município de Quelimane. Ainda sobre a questão da mobilização de recursos e a arrecadação, portanto, ou a arrecadação de receitas, vamos pedir ao professor Manuel Barroso para colocar as suas questões. Muito obrigado. Sim, vão ser duas perguntas assim, muito rápido, para deixar tempo para os demais a participarem. A minha primeira pergunta, doutor Araújo, tem a ver com que está relacionado, e acho que o doutor mencionou na sua primeira intervenção, com o quadro das atribuições das autarquias locais e o princípio do gradualismo. Isto é, no contexto atual, o que os municípios podem fazer para receberem as transferências dos serviços de saúde e educação primários previstos na lei, que, pronto, se calhar isso também tem relação com o contexto atual do Covid e das escolas, centros de saúde, e qual, na sua opinião, seria o papel da ANAM como plataforma na defesa coletiva desses interesses locais? Muito obrigado. Bom,
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, dizer que, de facto, existe o Decreto 33/2006, tanto como o próprio nome diz, foi aprovado em 2006. Mas, até hoje, como eu disse, só a cidade de Maputo é o único município que recebeu as infraestruturas em termos de saúde. O resto do país não acontece. E nós desenvolvemos um trabalho há 8 anos que temos estado a trabalhar incansavelmente nesse processo. Havia sido criada, por exemplo, em Climane, uma comissão entre membros da Secretaria Provincial e do município de Climane para fazer um inventário dos assets, portanto, das infraestruturas e dos recursos humanos que existem. Nós fizemos esse relatório, tanto na área da educação como na área da saúde, entregamos à Secretaria Provincial, ao governo provincial, mas de lá para cá, todos os encontros marcados, o pessoal da saúde não, aliás, o pessoal do governo provincial não aparecia. Ora, portanto, havia uma falta de vontade política nesse processo. A única altura em que esse processo teve alguma perna para andar foi quando nós tínhamos o doutor Ferrão como ministro da Educação. Mas como foi um sol de pouca dura, este processo foi bloqueado com a sua saída e até hoje não há nenhuma vontade para que esse processo ande. Quer dizer, só nas eleições do ano passado, em 2019, é que eu compreendi as razões por que o governo central tem essa falta de apetite para descentralizar. Afinal, aquilo que aconteceu com os professores nas eleições de 2019 não teria sido possível nas zonas autarcizadas se os professores estivessem sob coordenação dos municípios. Portanto, há uma razão política, ou seja, partidária, no sentido de manter os professores sob a gestão do governo central para que, de facto, entre outras, possam até usá-los para as fraudes eleitorais. Falando sinceramente, eu acho que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que houvesse essa descentralização em termos, portanto, como manda a lei, porque essa lei não foi o Araújo que fez, não foram os partidos da oposição que fizeram, é o próprio governo do partido no poder que tomou a iniciativa e aprovou a lei. Mas, da mesma forma, como aconteceu com a primeira lei em 94 sobre os distritos, eu penso que a correlação de forças dentro do partido no poder acabou ditando que se fizesse uma marcha atrás na implementação desse processo. Portanto, o que existe nem é gradualismo, é uma negação factual da implementação desta. E não há instrumento que possa, infelizmente, obrigar o governo a cumprir com aquilo que está no decreto, porque o próprio decreto foi feito em formas em que é o próprio governo que tem que dizer que já há condições. E, portanto, como não há vontade política, portanto, jamais haverá as tais condições para que os municípios possam gerir quer a questão da saúde, quer da educação. Só um ponto para terminar esta pergunta, é que se forem a ver, neste âmbito do Covid, quem desempenhou o papel de charneira foram os presidentes dos municípios, apesar de não terem sido entregues à área da saúde. A pergunta que eu faço é, onde é que estão as entidades da saúde? Quem está a fazer as pulverizações? São as entidades municipais, não são os governos ou as administrações distritais nas zonas autarcizadas. Quer dizer, quando há perigo na saúde, são os municípios que têm que estar na linha da frente. Quando não há perigo, são as administrações que têm que gerir. Eu penso que é um ponto que deve ser corrigido e, tanto, espero que a sociedade civil tome esta questão a peito, porque os municípios, com esta questão do Covid, mostraram que têm capacidade, têm vontade e têm estado na linha da frente nesta questão do combate à pandemia. Muito obrigado. Temos muitas questões, mas vamos só fazer as 3 últimas questões. Vamos começar com o Manuel Barroso sobre
questão de género e descentralização. Penso que... Sim, muito obrigado, professor Chichavo. A minha próxima pergunta, doutor Araújo, tem a ver com a promoção da igualdade de género no âmbito municipal. E, nesse sentido, gostaria de saber de que forma é que o seu governo está a trabalhar para a integração efetiva da igualdade de género, tanto no seu governo, Conselho Municipal, como no âmbito municipal geral. Muito obrigado. Bom, essa é aquilo que eu tenho chamado de no-go area, porque a cultura da inclusão das questões do género, as nossas sociedades, infelizmente, são bastante machistas e tem havido uma grande resistência nessas questões sobre a promoção do género. Por exemplo, eu havia colocado como um dos meus patamares que depois das eleições o governo municipal deveria ter 50% de homens e 50% de mulheres, como forma de nós darmos um impulso nesse processo. Também gostaria aqui de afirmar, há cerca de 3 ou 4 anos atrás, nós chegamos a abordar algumas instituições, se a memória não me trai, penso que foi o Wilsa e a UN Women, para que pudessem nos assessorar. Porque um dos grandes constrangimentos que os municípios têm, para além dos recursos financeiros, é pena que não abordamos essa questão, é a qualidade da força humana, os recursos humanos. Portanto, nós temos grandes dificuldades em várias áreas-chave, em termos de termos pessoas com a competência necessária para os desafios que nós enfrentamos. Então, dizia eu que nessa altura nós havíamos solicitado um apoio da parte da UN Women em Maputo e de algumas organizações para que pudessem nos assessorar na formação de capacidade humana para responder às questões do género. Infelizmente, para além das palmadinhas, não recebemos nenhum apoio nisso e os passos, apesar da vontade que existe, os passos que damos são, temos que confessar, bastante fracos nesse sentido. Os municípios são chamados para muitos desafios. Um deles tem a ver com a questão das mudanças climáticas e vou pedir ao professor Bernard Weimar para colocar a sua questão. Sim, professor Weimar, o seu microfone, o seu microfone. Continua o microfone. Enquanto... Como? Não, dizia que o microfone continua fechado, do professor Weimar. Sim. Então, enquanto o professor Weimar tenta ligar o seu microfone, vamos passar para o professor Egídio Guambe sobre questões institucionais para aproximar o cidadão do município. Professor Egídio. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Olha, a questão que eu queria colocar em relação a esta questão de institucional para a participação dos municípios tem a ver com uma parte que o Manuel Barroso já estava a levantar, que é a inclusão de gênero, mas, por outra parte, é a consideração de que a alteração do processo da eleição do presidente. A experiência indica que, olhando para a revisão de literatura e narrativas que são ditas pelos municípios, é que muitas das vezes a participação do munícipe na gestão municipal dependia muito da personalidade do líder, por conta Perdemos o professor momentaneamente, professor Egídio. Penso que o professor Weimar já tem o microfone ligado. O que eu queria saber, ordinar no espaço público, e concretamente quais seriam as ações que estão a ser desenvolvidas pelo município para que os modos populares de ação pública
se reflitam no dia a dia da ação do município, porque uma coisa pode ser essa gestão toda, com as precariedades que ela apresenta, mas outra coisa é os munícipes não perceberem que a precariedade do município é porque de facto é precário. Muitas das vezes é acusação sobre dificuldade de gestão, sobre corrupção, não necessariamente, vamos dizer, representar-se e se olhar na gestão do município. Existem alguns mecanismos típicos que estão a ser desenvolvidos em Quelimane em relação a esse aspecto de inclusão, etc. Sim, de facto, há vários mecanismos e eu vou descrever alguns, mas antes tenho que confessar de que o município de Quelimane entrou neste processo, no caso de inclusão, no que se refere à planificação e orçamentação participativa, pela porta de cavalo. Portanto, eu não dominava, tenho que confessar, esses conceitos em termos de governação, mas houve uma necessidade no terreno que nos obrigou a optarmos por este caminho. Como deve-se lembrar, as eleições intercalares de 2011, que decorreram, portanto, foi Pemba, Kwamba e Quelimane, sendo intercalares e de acordo com a Lei 2/97, permitiam a eleição apenas do presidente do município. Ou seja, eu fui eleito, tomei posse, mas eu não tinha uma bancada. Portanto, eu tinha que governar o resto do período, que eram quase que 18 meses, até as eleições de 2013, sem bancada. Portanto, havia uma bancada maioritária da Frelimo e havia uma bancada minoritária da Renamo. Ora, nesse contexto, sem bancada, como é que eu iria fazer passar os instrumentos de governação? Ou seja, o plano de atividades e o respectivo orçamento. Como não deixaria de esperar, a nossa primeira proposta foi chumbada pela Assembleia Municipal. Ora, nós tivemos que repensar estratégias. Uma delas foi, porque uma das consequências, caso o plano de atividades e o orçamento fosse chumbado pela segunda vez, era a Lei 2/97, previa a dissolução de ambos os órgãos. Portanto, tanto o presidente do município como a própria Assembleia. Portanto, era preciso explicar aos membros da Assembleia de que eles não tinham a garantia de que tinham os seus lugares cativos. Numa nova eleição, os seus próprios partidos poderiam mexer na lista e eles podiam ficar fora. Portanto, usamos essa tática. Mas a outra tática que nós usamos foi recorrer à população que tinha votado. Portanto, nós fomos consultar a população nos bairros, dizendo quais são as vossas prioridades. E nós fizemos um orçamento, aliás, um plano de atividades com base naquilo que os munícipes tinham dito. E eles até fizeram uma marcha, um dia ou 2 dias antes da sessão que iria aprovar, empunhando bandeirolas, dizendo que nós queremos que o nosso programa, porque é o programa deles, não é? Que eles contribuíram para esse programa, nós queremos que o nosso programa seja aprovado. Ou, por outras palavras, a ideia era, caso vocês não aprovem e nós tenhamos que ir para eleições, haverá consequências. Quer dizer, os munícipes iriam punir os partidos que não aprovassem. Portanto, essas duas estratégias levaram-nos à aprovação, quer do plano de atividades, quer do orçamento. A partir daí, nós passamos a implementar quer a planificação participativa, quer a orçamentação participativa. Depois disso, é que aprendemos as técnicas formais e etc., e os processos e os métodos através de um projeto chamado de diálogo. Então, nós modernizamos essas técnicas, mas, a priori, foi uma necessidade de sobrevivência. O segundo exemplo é, portanto, a inclusão das senhoras, por exemplo. Nós lançamos porque tínhamos grandes problemas de gestão de resíduos sólidos, não tínhamos capacidade nem financeira, nem material para podermos manter a cidade limpa. Então, nós tivemos que, mais uma vez, voltar à base e apelar à nossa base de apoio para que eles pudessem participar em campanhas cíclicas de limpeza da nossa cidade e também do nosso sistema de drenagem. Esse processo, até hoje,
continuam. Ainda hoje, as senhoras têm participado, as senhoras e jovens têm participado neste processo. O terceiro exemplo que eu iria trazer aqui de inclusão tem a ver com os táxi-bicicletas. Como sabem, uma das características de Quelimane é que é a capital do ciclismo em Moçambique. Ora, antes de 2011, portanto, antes de nós chegarmos à direção da cidade, os taxistas eram vistos como os filhos bastardos da governação municipal. O polícia municipal arrancava as bicicletas, batia neles, e sempre que houvesse um acidente, mesmo que o taxista tivesse razão, à luz das instituições, ele perdia a razão. Por exemplo, vocês conduzem mal. Então, nós vimos essa situação, estudamos-la e fizemos, digamos, um pacto com os taxistas, no sentido de que nós iríamos mudar o status quo. Nós queríamos que eles passassem a ser cidadãos com direitos, mas também com deveres. E esse processo nós ajudamos a eles, através de um jurista e outros, criaram uma associação dos taxistas para que eles pudessem ter uma voz. Portanto, eles passaram a ser cidadãos, passaram a pagar os seus impostos e passaram a sentir-se com legitimidade de poderem estar na cidade, não como filhos, mas como cidadãos da própria cidade que pagam impostos e participam no processo da governação. Tanto mais, eu penso que todos vocês devem se lembrar de que nas minhas campanhas eles fazem parte do grupo, digamos, do grupo de choque. Eles é que também, portanto, nós trouxemos a emancipação e a inclusão do taxista de bicicleta de uma posição pária na sociedade para munícipes e cidadãos com voz no município de Quelimane. Tivemos também vários projetos onde incluímos mulheres e jovens na questão do combate às mudanças climáticas. Como sabe, a cidade de Quelimane foi criada num pântano nas margens do rio Bons Sinais e por causa dos níveis de pobreza, a população corta o mangal para duas coisas. Uma, para fazer carvão ou lenha para confeccionar os seus alimentos, ou então usa o mangal para construir as suas casas. Então, nós trabalhamos e conseguimos uma parceria com a USAID, onde implementamos esse projeto sobre as mudanças climáticas, envolvendo as populações vulneráveis, jovens e mulheres, educando-os sobre a importância do mangal para o ecossistema, a reprodução do peixe, do camarão, do caranguejo, etc., etc., mas também porque o mangal é a primeira linha de defesa contra a erosão. Portanto, se a cidade de Quelimane ainda existe, é porque nós temos um mangal. Portanto, se nós tirarmos todo o mangal, a cidade de Quelimane tornar-se muito mais vulnerável às mudanças climáticas, no caso, em apreço à erosão. Portanto, esse processo de educação levou ao reflorestamento em termos de mangal, mas também, portanto, à criação de clubes ambientais de jovens, de mulheres, mas também nas escolas, para que nós pudéssemos, pouco a pouco, mudar a concepção sobre o ambiente e a importância do mangal na nossa urbe. Muito obrigado, Manuel de Araújo. Não sei se o professor Weimar ainda quer colocar alguma questão, a sua questão relacionada com as mudanças climáticas, ou já está? Acho que tudo foi dito, já. No caso de Quelimane, eu não tenho perguntas ou comentários, talvez com exceção sobre a inclusão de jovens. Acho que este é um aspecto muitíssimo importante. A juventude representa a maioria da população e fazer toda a questão pelas instituições de governação a nível local e não apenas lá, incluir, estender o braço, discutir, ouvir. Eu participei recentemente num webinar internacional onde foi dito que os jovens têm voz, têm ideias, mas é difícil encontrar um ouvido. Então, pelo menos ao nível local, é importante abrir o ouvido e estender a mão, incluindo através de
talvez projetos de trabalho de mão intensivo para, com uma pequena remuneração, nomeadamente agora, quando há falta de comida, de emprego, de rendimento, para jovens de ganhar um pão ou uma contribuição para as despesas da casa. Então, penso, por exemplo, aqui em Vilanculos, onde vivo, temos uma grande iniciativa de limpeza das praias, né? Onde os jovens não recebem uma camisola, um boné, etc., mas são muito entusiasmados e fazem milagres, de facto, em prol do turismo, né? Que agora já não temos por causa da pandemia. E há outros, acho que há vontade, há ideias, mas é preciso auscultar e envolver com coisas claras, conforme o presidente Quelimane disse. Obrigado. Muito obrigado. Eu sei que ainda tem muitas questões, mas também já temos várias questões das pessoas que nos ouvem, portanto, vamos dar-lhes a palavra. São várias que não vamos poder responder a todas, porque só temos mais ou menos meia hora. Portanto, há uma questão aqui, a questão vai para o presidente do município de Quelimane, do senhor Lukman Safir. Quais são as atividades que o município tem realizado de forma a incentivar a coprodução de serviços por parte dos munícipes? Essa é a primeira questão dele. Não sei se percebeu, se está percebida a questão, ou posso repetir? Não é uma questão de repetir, era o conceito coprodução. Não sei se todos temos o mesmo entendimento. Não sei a que ele se refere, mas a questão está assim colocada. Portanto, coprodução de serviços por parte dos munícipes. Não sei como são questões colocadas por chat, é um pouco, não podemos perguntar, não temos como perguntar à pessoa que colocou a questão. Mas tem uma segunda questão também. Devido à crise, por que não olhar para a cooperação descentralizada entre as entidades governamentais que operam a nível local? Portanto, são as questões que ele tem. Mas se não perceber... Vou começar pela segunda, enquanto espero que o Safir defina o que é que ele entende por coprodução de serviços. Portanto, quanto à cooperação descentralizada, como eu dizia, nós, por exemplo, o município de Quelimane tem gemelagem com algumas cidades, como, por exemplo, Setúbal, em Portugal, uma aqui nas Ilhas Reunião, e temos cooperação, por exemplo, com o município de Milão, e nós, este projeto de compostagem, de transformação do lixo em adubo, nós começamos com a cooperação do município de Milão. Nós temos um projeto chamado Quelimane Limpa, portanto, que ajuda neste processo. Também temos um outro processo em conjunto com o município de Milão e o município de Reggio Emilia, na Itália, chamado Quelimane Agrícola. Portanto, nós apoiamos a cadeia de valores, não só no município de Quelimane, mas também no distrito de Niquadala e em Namacurra, que é lá onde se produzem, portanto, onde se ensinam novas técnicas para a melhoria da produção. O processo de transporte desses produtos de Niquadala, Namacurra e na cintura verde da cidade de Quelimane, até desaguar no próprio mercado. Portanto, há intervenções nos 3 níveis. Ao nível do mercado, onde se vende para a melhoria das condições de saneamento, ao nível do transporte dos produtos, mas também em termos de técnicas de produção. Portanto, esses são 2 produtos e é um exemplo dessa cooperação descentralizada. Com o município de Milão, aliás, de Milão, sim, como dizia, temos o projeto Quelimane Limpa, que eu disse, tem essa vertente da transformação dos resíduos sólidos em compostagem, mas também a transformação dos plásticos em produtos possíveis de vender para a indústria de sapatos e outra. Com o município de Milão, nós temos uma cooperação, aliás, de Setúbal. Nós, por exemplo, agora terminamos a construção de uma escola, portanto, de salas de aulas,
no bairro de Ivagalano, que já está pronto para a sua inauguração, com apoio do município de Setúbal. Também recebemos 3 contentores de livros, são 135 mil livros que vieram de Setúbal, e agora oferecemos ao governo provincial, à direção provincial da cultura, para que possa fazer chegar à biblioteca provincial, que, bom, infelizmente, antes era a biblioteca municipal. Portanto, nós temos tentado, mas o que acontece, como eu tinha dito antes, é que muitos desses municípios foram afetados, como sabe, Milão foi gravemente afetado pelo Covid, portanto, as coisas estão mais ou menos em banho-maria, como também, devido à questão das dívidas ocultas, o nosso país deixou de ser visto como um país de pessoas honestas, e isso retraiu muito a questão da cooperação descentralizada. Mas o município de Climane é líder no âmbito das mudanças climáticas. Portanto, o município de Climane é vice-presidente de uma organização mundial, vice-presidente para a África, chamada ICLEI, que congrega mais de 2.000 autoridades regionais e autárquicas. E também fazemos parte do Conselho Global ou da direção executiva dessa organização. Portanto, a partir dessa instituição, nós também temos tido acesso a várias plataformas para contactos com vários municípios. Portanto, para dizer que é uma ideia válida e nós aceitamos-la e temos estado sempre que possível. Também dizer que temos uma gemelagem com o município de Blantyre aqui no Malawi, onde, portanto, tanto eles como nós temos interagido, temos participado na Feira Internacional de Blantyre. Aliás, o ano passado fomos o município de Climane, o pavilhão do município de Climane foi o melhor pavilhão internacional na Feira Internacional de Blantyre. E, portanto, temos estado a desenvolver essas ações. Temos também uma cooperação com o município de Lidingö, na Suécia, que tem apoiado as escolas privadas aqui no município de Climane. Alguns professores de Climane já foram por 2 vezes para aprender do processo de educação e trocar experiências nessa questão do gênero que o colega Manuel aqui havia mencionado, na questão de como é que os suecos têm a sociedade que eles têm. É porque eles começam na educação primária a ensinar os valores democráticos, os valores sobre os gêneros nas suas escolas primárias. Então, nós temos estado a aprender com eles e a tentar introduzir paulatinamente no nosso sistema de ensino. É verdade, tenho que confessar, temos tido grandes dificuldades em trabalhar com as escolas públicas. Nós queríamos trabalhar com metade privadas, metade pública, mas não fomos recebidos nas escolas públicas, então optamos por trabalhar com as escolas privadas, que era para não perdermos o projeto. Muito obrigado. Já temos esclarecimento do Safir. Ele diz coprodução, está a saltar, coprodução, espaço de produção conjunta de serviços entre a entidade municipal e os munícipes. Não sei se está claro. Bom, mas se não está claro, podemos passar para outra questão, não tem? Até ele esclarecer de novo. Podemos passar para outra? Sim, vamos. Eu não vou seguir a ordem. São muitas questões, de facto. O debate está muito interessante. Há muitas questões. O senhor Tomás Rogério Tambo diz: eu gostaria de ouvir do professor Manuel de Araújo se sente frustrado com a nossa democracia ao ponto de querer abandonar a política por causa da forma como ocorreram as eleições no ano passado. Bom, frustrado, sim, porque quando nós pensávamos que finalmente Moçambique já tinha descoberto o gás, que Moçambique ia fazer o take-off para passar a fazer parte de um nível médio ou de países de renda média, não é? E que tínhamos um processo de democratização que estava a caminhar na direção certa, não é? Nós vemos que
como é que eu vou colocar aqui? Eu tenho usado o exemplo de que quando estava o presidente Chissano, o comboio ia numa certa direção. Mas quando o presidente Guebuza chegou, tirou a cabeça do comboio, foi colocar na carruagem, na última carruagem da atrás e mudou de direção, portanto, fazendo que o comboio, ao invés de ir na direção em que ia, fosse na direção contrária. Portanto, há esse sentimento, e o presidente Nyusi, penso que veio colocar mais uma locomotiva no sentido contrário à direção que era da democratização, do fortalecimento, da abertura do espaço público, do reforço dos direitos cívicos e políticos, da abertura do espaço para o fortalecimento das autarquias. Quer dizer, a frustração que eu tenho é a seguinte, é que começa a ficar claro, e isso preocupa-me, de que em Moçambique, para nós termos um avanço qualitativo de reformas, temos que recorrer à via armada. Ou seja, nós tivemos a nossa independência por causa da luta armada, foram 10 anos. Depois, tivemos a nossa democracia por causa da guerra, 16 anos. Depois, tivemos o reconhecimento do líder da oposição, depois daquilo que eu chamo da guerra dos 18 meses, quando o presidente Jagama foi para Satungira. Depois, tivemos a eleição dos governadores, depois da última guerra, que terminou com uma trégua. Quer dizer, nós não podemos continuar com um país em que, para que nós tenhamos a consolidação ou que tenhamos ganhos democráticos, alguém tem que ir ao mato para que o governo ceda para poder... Eu penso que esse é um quadro frustrante. Não é o país com que eu sonhei. Eu sonhei com um país onde se respeitava a opinião contrária. Um país como este, que o IES está a organizar, onde cada um vem com suas ideias, discutimos e depois vamos beber um copo. E não um país onde eu dou um tiro a uma pessoa, que é este país, que o presidente Nyusi criou com a vinda dos esquadrões da morte. Quer dizer, tu tens uma ideia contrária, o adversário dá-te um tiro. O professor Makuyane era comentador na TV, quer dizer, a STV teve que matar um programa de debate público porque já não tinha quem fosse lá debater, porque as pessoas tinham medo. Não é esse país com que eu sonhei. Então, nesse sentido, estou frustrado, sim. Mas também estou frustrado porque eu sinto que, ao nível central, a qualidade dos membros do governo piora de ano para ano. Se nós formos a ver, o governo, alguns sequer vão dizer que eu sou chissanista, mas se nós formos a ver a qualidade dos membros do governo do tempo do presidente Chissano, comparando de lá para cá, vem a cair de noite para dia. Nós tínhamos uma primeira-ministra como a Luísa Diogo, tínhamos ministros com que tu podias discutir ideias. Hoje, eu não sei com quem posso discutir ideias neste governo que nós temos aqui. Portanto, são mais comissários políticos do que pessoas com quem se pode falar. Então, isso sim cria-me frustração. Muito obrigado. Muitas questões, mas vamos a uma relacionada com, ou seja, que vem da senhora Paula Afonso. Ela pergunta quais foram as alternativas de subsistência dadas às comunidades locais ao uso do mangal. Sim. Portanto, o que é que nós fizemos? Há um projeto que eu não mencionei, que nós fazemos com a Universidade Técnica de Estocolmo. Portanto, esta universidade manda por ano 2 estudantes que estão a fazer a sua tese de mestrado, vêm cá numa mesma linha das mudanças climáticas, que é, eles fazem estudos que depois usam nas suas teses para sobre a qualidade do nosso lixo, nossos resíduos sólidos e o potencial que lá existe para transformar os resíduos sólidos em biogás. Portanto, o objetivo último disso é nós, portanto, introduzirmos a questão da transformação dos resíduos sólidos em biogás para portanto, para cozinha ou para outros fins. Portanto, como forma de fazer com que as populações deixem
de cortar o mangal para carvão e para construir suas casas. Mas também na questão da construção das casas, nós trabalhamos com a UN Habitat e com a Visão Mundial, e eles trouxeram novas técnicas de construção de casas, utilizando material local, para que as populações deixem de cortar o mangal. Portanto, esses foram os 2 subprojetos que nós temos estado a implementar como alternativa ao uso do mangal, quer para a construção das casas, quer para a construção, quer para a cozinha. E nós, para isso, nesse processo de ensino da população, construímos 10 casas resilientes, chamamos-las assim, são casas resilientes, que usam material local e são resilientes às mudanças climáticas. Introduzimos ali questões como a altura, não é, do solo, a qualidade das paredes, a forma como as várias ripas se cruzam, etc. Há uma série de técnicas que nós ensinamos, e como eu disse, foi com a UN Habitat e com a Visão Mundial que trouxeram esse manancial de conhecimentos e nós, tanto, transmitimos aos nossos munícipes. Muito obrigado. Mais uma questão. Voltando àquela questão do coprodução de serviços, um deles, portanto, eu não sei se percebi bem, mas uma das coisas que nós fazemos na questão da gestão do lixo é que nós temos, como forma também de inclusão de alguns jovens, nós formamos alguns jovens, eles usam aquilo que tem chamado chova, tanto para a recolha de lixo, lixo orgânico, e esse lixo orgânico eles levam para o centro de compostagem, onde depois é transformado em composto. Portanto, esse é um dos serviços públicos que nós damos, em que produzimos com apoio do setor privado ou do setor das ONGs. Muito obrigado. Uma questão da senhora Zélia Menetti. Ela pergunta, ela diz que não entendeu por que não nomeou 50% de mulheres em Climane. Bom, isso... a Zélia, eu vou lhe responder em off. Eu tenho o número dela, ela é minha amiga, e eu vou lhe responder em off, se me permitir. Tudo bem. Uma outra questão do senhor Pilal Ezequiel. Quantos municípios são geminados ao de Climane? Que estratégias tem e institucionalmente para projetar-se a cooperação internacional, fazendo bypass aos lobbies do governo central? Bom, eu penso que, do ponto de vista de exposure, eu penso que o município de Climane é o município mais exposto à cooperação internacional. Isso penso que tem a ver com o meu passado e com a minha equipa. Mas nós, nesse momento, em termos de acordos de gemelagem, temos gemelagem formal com 3 municípios, um, como eu disse, da Ilha da Reunião, um município de Blantyre e o outro com o município de Setúbal. Mas, ultimamente, a questão da gemelagem tem estado a passar da moda e muitos municípios preferem a existência de acordos de cooperação técnica em áreas específicas. Porque muitas das vezes assinam-se gemelagem e depois ficam nas gavetas. Portanto, nós trabalhamos, como eu disse, com o município de Lindingo, na Suécia, trabalhamos com o município de Milão, na Itália, com o município de Reggio Emília, também na Itália, trabalhamos com o município de Leiria, em Portugal, Figueira da Foz, e uma série de outros municípios. Portanto, nós, quanto a esse ponto, penso que estamos no caminho certo e temos estado a dar passos gigantescos da consolidação desta área. Muito obrigado. Uma questão do senhor Américo Maluana diz: ao longo da discussão ficaram claras as fragilidades que impedem que os municípios se apresentem como
efetivas agências de prestação de serviços públicos, devido a constrangimentos internos, falta de recursos. Mas a prestação de serviços está igualmente condicionada ao processo de transferência de competências. E pergunta, portanto, na sua experiência como presidente do município, existem serviços nos quais existe capacidade de serem prestados pelo município, mas não o são? Se sim, que constrangimentos se colocam ao processo? Por exemplo, eu poderia colocar... Eu penso que nós já falamos aqui de duas áreas, não é? Uma é a área da educação, outra é a área da saúde, mas também eu podia falar, por exemplo, da área dos bombeiros municipais, não é? Que é extremamente importante. Por exemplo, há alguns anos atrás aqui, nós tivemos uma situação em que um dos mercados pegou fogo e não havia capacidade para debelar esse fogo. Também eu podia aqui elencar, para além da área da educação, saúde, bombeiros, podia aqui elencar a área dos transportes públicos urbanos, né? Onde nós temos uma empresa bastante, tanto que está de forma tímida a dar passos certos neste processo. Temos aqui a questão, por exemplo, do saneamento, em que a cidade de Quelimane foi o primeiro município a ter uma empresa municipal de saneamento. Portanto, é uma empresa, pertence a um município, sim, mas a ideia é que tenha uma autonomia nesse sentido. Portanto, nós iríamos assinar um contrato por programa no sentido de dar maior autonomia a essa empresa e ela dar-nos-ia como feedback, portanto, o saneamento da nossa cidade. Mas nós achamos que há outras áreas, como, por exemplo, a área da distribuição de água e a área da distribuição de eletricidade. Portanto, sabemos todos nós que no tempo colonial havia um serviço municipal de água e saneamento, que era SMAE, portanto, que era esse serviço que produzia e distribuía quer eletricidade, quer água. Hoje, a população não exige a EDM quando quer extensão de energia elétrica ou quando quer reclamar sobre a qualidade de energia. Reclama com o edil, mas o edil não tem nenhum poder sobre a EDM ou sobre o FIPAG. Em todas as reuniões que nós vamos para os bairros, a população reclama da quantidade de água, da qualidade da água e querem extensão da água, mas nós dependemos do FIPAG. E a coordenação, a cooperação entre as autoridades municipais, pelo menos no caso de Quelimane, e quer a EDM, quer o FIPAG, ainda enfermam dos problemas político-partidários. Portanto, isso é um handicap que existe, porque as empresas, ao invés de olharem para o lucro que deveriam ter e olharem para o interesse público, eles reagem, agem e respondem às preocupações de acordo com os ditames do partido no poder. E isso cria constrangimentos adicionais portanto, à satisfação da necessidade dos municípios, quer na área do abastecimento da água, quer na questão da área da eletricidade. É por isso que nós estamos a bater várias portas de várias empresas, que é para ver se conseguimos financiamentos e know-how para a introdução de algumas centrais, sejam eólicas ou via resíduos sólidos ou usando painéis solares, que é para, portanto, podermos abastecer as populações que se encontram em zonas onde a EDM não tem estado a fornecer energia. A questão da água para nós é muito mais difícil, porque Quelimane é uma cidade que está, digamos, literalmente abaixo do nível médio das águas do mar. Ora, encontrar água doce é extremamente difícil. Daí que é um grande desafio, a não ser que encontremos uma tecnologia como aquela que Israel tem, de transformação da água salgada em água potável. Aí, se calhar, teríamos o processo mais facilitado, digamos.
Só temos mais 9 minutos, mas temos tantas questões. Eu vou selecionar algumas, umas 3 só. Uma do senhor Luís Bembel diz: a cidade de Climane possui um vasto patrimônio cultural, material e imaterial. Qual é a estratégia da edilidade em tornar estas potencialidades patrimoniais em produto turístico? Bom, de facto, como sabe, uma parte nós já estamos a fazer isso. Sabe que Climane é um pequeno Brasil e nós, o nosso carnaval é o melhor carnaval de Moçambique, e durante o carnaval não é só música, nós temos o carnaval das ideias, onde lançamos livros, temos debates, mas também temos, digamos, o carnaval gastronômico, onde há a exibição, a exposição e o consumo, portanto, das iguarias gastronômicas que temos, que é a galinha zambesiana, o melhor camarão que existe em Moçambique é de Climane, temos a mucapata, portanto, temos uma variedade de produtos que nós temos oferecido. E a ideia é, por acaso, a criação de mais festivais e de mais oportunidades para que essas potencialidades sejam, portanto, venham a público e possam atrair o turismo. Agora também nós estamos agora a fazer uma revisão ao nosso organograma do município, e uma das propostas que temos estado a trabalhar com o Museu de Chichiri, em Blantyre, no Malawi, para a criação de um museu na cidade de Climane, como atrativo histórico. A nossa ideia pode ser um museu de transporte, pode ser um museu da escravidão, pode ser, enfim, mas a ideia, estamos aqui a trocar ideias e experiências para que haja mais ofertas. Infelizmente, o Covid veio nos dar uma punhalada nas costas e vários empreendimentos turísticos acabaram fechando, e tenho aqui a dizer, o apoio que esperávamos das entidades estatais tarda a chegar, e espero que quando chegar não encontrem as nossas empresas em coma. Mas temos esperança e, de facto, a ideia que nos é colocada aqui é uma ideia útil. Climane, o nosso sonho é transformar Climane na capital cultural de Moçambique. Eu penso que há condições para tal, há talento para tal. O que nos tem faltado muitas vezes, portanto, é a parte financeira. Existe também o Festival de Zalala, portanto, que, como sabe, a nossa ideia é termos mais um festival, o Festival de Caranguejo, ou o Festival do Camarão, ou o Festival do Pende. Eu penso que muitos de vocês devem estar a acompanhar a última música, Culpado é o namorado dela. Portanto, é mais um talento que anda aqui nas nossas barcas. Apesar de eu não concordar com o conteúdo da música, senão a mana Menete não vai atender a minha chamada. Muito obrigado. Senhor Roberto Bernardo diz: a boa urbanização cria oportunidades para as cidades, permitindo-lhes melhorar o seu desempenho econômico, promover a inclusão social e incentivar padrões de crescimento ambientalmente saudáveis. Climane depara-se com limitação de áreas para a expansão urbana. Que estratégias o município tem para contrariar esta limitação e assegurar uma correta urbanização e dinamizar um desenvolvimento urbano sustentável? Bom, de facto, este é o calcanhar de Aquiles, não é? Climane tem uma composição geográfica bastante peculiar, deve ser dos poucos municípios que não tem área, digamos assim, pertencente ao município para a expansão, e por causa da própria história, sabe, que aqui houve, portanto, aqui no Vale do Zambeze vem a história dos prazos, das donas, portanto, há problemas gravíssimos em termos de gestão do solo urbano, mas não deixa de ser um desafio. Uma das estratégias seria a construção vertical, ou seja, urbanização vertical, tanto pegar espaços e construir para cima, mas isso requer recursos financeiros. A outra, portanto, nós já há 2 anos fizemos uma carta para o Ministério da Administração Estatal no sentido da expansão geográfica do município, no sentido de que a área municipal coincidisse com a área do distrito de Climane, porque não faz muito sentido deixar as áreas. Isso permitiria, seria uma lufada de ar fresco no processo da urbanização e permitiria uma reorganização, portanto, do espaço urbano mais barato e mais
sustentável. Como sabe, por causa da guerra, e a província da Zambésia foi a província que mais sofreu dos efeitos da guerra dos 16 anos, portanto, houve quase que 98% dos distritos, portanto, com exceção de Mucuba e Alto Moloco, o resto dos distritos tinham sido tomados ou ocupados numa altura ou outra na altura do conflito armado. E isso fez com que muita gente saísse desses distritos, especialmente aqueles que eram funcionários públicos, que vieram para Climane e vieram cá, tiveram que ocupar áreas que hoje seriam áreas para expansão urbana. Por exemplo, a zona de Manhaua e até as zonas sem condições para habitação, condição de habitação, porque essas zonas eram zonas onde pastava o gado. Portanto, são zonas baixas, são zonas pantanosas, mas que por causa dessa pressão, por causa da guerra, tiveram que ser transformadas em zonas habitacionais. Hoje, traz-nos gravíssimos problemas, quer para o saneamento, quer para a provisão de serviços de saúde, de educação, quer para a construção de estradas. Mas então estão lá. Nós temos que ir lá. Temos que prover os serviços, mas temos essas limitantes. Portanto, é um grande desafio que nós temos e, como disse, há duas hipóteses. Ou construímos para cima, portanto, posição vertical, ou então o Ministério da Transição Estatal ouve não o meu clamor, mas o clamor dos munícipes de Climane, que também são cidadãos e merecem uma mão do governo central. Infelizmente, o governo central não tem respondido às nossas correspondências, pelo menos no tempo da ministra Ana Mashlua. Espero que com a nova ministra, com a senhora Ana Comoane, as coisas mudem e vejam os munícipes de Climane não como da oposição, mas como munícipes, como moçambicanos, que têm direitos e deveres como outros munícipes, independentemente de terem votado para A, B ou C. Muito obrigado. Só temos mais 3 minutos. Então, pedi ao presidente Manuel Araújo que fosse breve nas duas questões que acho que são pertinentes. Todas são pertinentes, mas acho que temos que, pelo menos, tentar responder a estas. A primeira é do senhor Milton Benjamin. Boa noite, doutor Manuel de Araújo. Eu gostaria de saber se o município de Climane tem apoiado os jovens com ideias de criatividade de forma a gerar renda para o município e para a comunidade. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão é do outro senhor Lucas Katik. Diz, ouvi sobre as iniciativas de gênero que visavam ter um governo municipal 50% homens, 50% mulheres, que não resultaram, portanto, não tiveram efeito positivo devido à pouca capacidade técnica de quadros. Então, gostaria de saber o que o município de Climane está a fazer ou pretende fazer para atrair quadros competentes e qualificados. Muito rapidamente, vamos tentar dar resposta a estas duas questões. Bom, a última questão, essa questão de falta de pessoas competentes, essa resposta é do ouvinte, é do Lucas Katik, não foi minha. A minha resposta foi que iria responder a Zélia Menete em off. Foi o que eu disse. Quanto à questão do Hamilton em termos de renda, como eu disse, nós temos apoiado principalmente, digamos, os taxistas de bicicleta. Nós fizemos uma parceria, por exemplo, com o Moza Banco, onde o Moza Banco deu-nos alguns coletes e outros instrumentos para uma melhor segurança dos taxistas, e a ideia era, em troca, portanto, eles iriam abrir contas, que é para tirá-los, irmos tirando eles da informalidade e abrindo essas contas onde eles depositariam os seus proventos diários, portanto, eles sairiam gradualmente da informalidade e o município passaria a servir de avalista para que eles pudessem ter acesso a recursos financeiros, a empréstimos bancários. Mas tem sido um processo bastante lento, porque as pessoas têm muita desconfiança em relação ao sistema bancário. Também o sistema bancário é extremamente, digamos, elitista, portanto, não deixa com facilidade e não está bastante aberto para esta questão da integração
do setor informal. Esta é uma área de grandes desafios, onde nós estamos abertos a acolher ideias, propostas para soluções, porque como o professor Bernard Weimar disse, a juventude é a maioria, as mulheres são a maioria, e isso vê-se. Mesmo quando nós estamos em campanha eleitoral, nós notamos de que, de facto, a maioria ou são mulheres ou são jovens. E aqui tenho que dizer, porque eu, como disse, fiz campanha portanto, numa condição e fiz campanha noutra. Portanto, quando fazia campanha na altura pelo MDM, a maioria das pessoas que me acompanhavam nesse trajeto eram jovens, enquanto que na Arnamo a maioria são mulheres. Portanto, era nesse pressuposto que eu tinha avançado, que, bom, sendo elas as que mais participam, e mesmo nas atividades de limpeza, ou nas atividades de limpeza, quer da cidade, quer das de drenagens, as mulheres continuam a ser a maioria. São elas que dão a carta. É um fenômeno que eu gostava que as universidades me ajudassem a explicar, a entender, porque para mim é uma novidade, mas a participação das mulheres, a participação política das mulheres na cidade de Quelimane é algo que me surpreende positivamente. Ora, estamos ainda num processo de transformação desse ativo na distribuição, portanto, das oportunidades que existem, quer nos assentos do Parlamento, aliás, do Parlamento Municipal, digamos, da Assembleia Municipal, quer também uma das formas que nós temos usado para empoderar quer as mulheres, quer os jovens, era através do Fundo de Redução à Pobreza. Nós recebíamos anualmente 11 milhões desse fundo e nós tínhamos cotas para as mulheres e cotas para a juventude. E através desses processos, então, desses projetos, desses financiamentos que nós dávamos diretamente aos jovens e às mulheres, nós também dávamos uma formação de literacia financeira, de gestão, porque o nosso objetivo era transformar esses jovens e essas mulheres nas futuras empresárias. E continuamos com esse projeto de acompanhamento, de monitoria dessas mulheres e desses jovens. Muito obrigado, presidente Manuel Araújo, pela excelente conversa que tivemos hoje. Muito obrigado ao professor Dr. Bernard Weimar, professor Dr. Manuel Barroso e professor Dr. Egídio Guambe, pelas questões colocadas ao presidente do município de Quelimane, que penso que esteve à altura das questões. E também muito obrigado a todos os que estiveram a acompanhar o debate. Só nos resta mesmo 1 minuto para a gente terminar. Muitas questões que ficaram por serem colocadas. O que vamos fazer é que vamos encaminhar as questões que ficaram por serem respondidas ao presidente Manuel Araújo. Talvez tenha uma plataforma ou na sua página de Facebook, pode responder a estas questões. E também vamos partilhar as mesmas questões com os nossos painelistas. Vou dar a palavra muito rapidamente aos nossos painelistas para dizerem uma outra palavra, para uma outra coisa, mas o nosso espaço já está, o nosso tempo já está esgotado. Sim, professor Bernard Weimar, alguma coisa? Sim. Só quero agradecer. Para mim foi uma aula, é uma atualização daquilo que se passa no Conselho Municipal, nos vários vertentes. Aprendi muito e agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Professor Manuel Barroso. Sim, também, muito rápido, agradecer o convite para estar aqui e participar, agradecer a participação do Dr. Manuel Araújo e também dos meus colegas de painel e, pronto, ao IES por organizar este tipo de eventos. Obrigado. Obrigado, professor Manuel Barroso. Professor Egídio Guambe. O mesmo diria, muito obrigado e muita força ao presidente Manuel Araújo por essas iniciativas que penso que são uma grande experiência e penso que podem inspirar a muitos municípios. Muita força por isso. Muito obrigado. Sim, muito obrigado a todos. Estamos a fechar o nosso webinar de hoje e aproveitamos dizer que teremos um outro webinar no dia 28, na próxima terça-feira, desta feita sobre o Islã em Moçambique com a professora Liazat Bonatti. Até a próxima terça-feira. Muito obrigado uma vez mais. Com licença.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. 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 Tchau. Obrigado. Boa sorte. Obrigado.